E aí, gente, tudo certo? Seguinte, vamos para a nossa segunda aula de Sociologia agora. E o tema dessa aula vai ser sobre como que um dos principais aspectos da Sociologia, que tu já viu na primeira aula, que é o positivismo, chegou no Brasil e quais são as suas consequências no nosso território. Então, consequências políticas, consequências dentro da Sociologia, os principais autores que basearam seus estudos nesse tema, e por aí vai, tá certo? Então, como que esse positivismo vindo da França chegou aqui no Brasil? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, um dos aspectos mais importantes é a gente lembrar que essa teoria positivista desse brother aqui, ó, que é o Augusto Comte, ela chega no Brasil mais ou menos na segunda metade do século XIX e vai se estender, em certa forma, até pelo menos o início do século XX. É esse período que o positivismo vai ter muita força aqui no Brasil. E ele tem algumas práticas que vão se inserir nesse contexto que são bem importantes. Por exemplo, a corrente literária do pré-modernismo, principalmente iniciada pelo Euclides da Cunha, o autor dos Sertões, logo a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Depois disso, o desenvolvimento das ciências sociais. Lembra que no século XIX, lá no início do século XIX, no fim, até pelo menos 1930, não existia ainda a formação em sociologia oficial no Brasil. Vai começar a ter essa formação só em 33, com o surgimento então de uma escola de sociologia no país, um título mais formal então para sociólogos. Até então eram sociólogos de ofício, sociólogos que aprendiam na prática, né, a como trabalhar com esses temas. Mas as ciências sociais no Brasil já vão começando a se desenvolver na transição do 19 para o 20 e sempre com muita base no positivismo. E essa base positivista das ciências sociais vão fazer com que essas análises tenham como foco o que a gente chama de cientificismo. Esse ismo, no final, é como se fosse a ideologia da ciência, acreditar piamente na ciência, acreditar piamente na ideia de evolução. Século XIX ainda é um século muito pautado na teoria de evolução, no darwinismo social. Então, essa sociologia do início do processo sociológico do Brasil, da transição do 19 para o 20, ela vai ser muito baseada nessa ideia de que as raças e os povos eles vão evoluindo, nessa ideia de progresso, tá certo? Onde existem povos menos evoluídos, povos mais evoluídos, é sob essa ótica que esses estudiosos, então esses autores vão analisar as teorias sociológicas do Brasil, beleza? Mas, antes de conversar sobre os autores em si, é importante a gente ver qual foi a porta de entrada para a sociologia aqui no Brasil e quais são os principais fundamentos dessa sociologia no nosso país. Então é importante a gente ver quais são essas portas de entrada do positivismo aqui no país. O primeiro deles, então, vem pelo Exército Brasileiro, o Exército que estava se sentindo prejudicado durante o Império, principalmente depois da Guerra do Paraguai. O Brasil vence a Guerra do Paraguai, mas o Exército volta para casa sem aquele prestígio esperado e agora começa a associar a imagem da monarquia a uma imagem de atraso e a imagem da República como a ideia de progresso. Por isso que o Exército Brasileiro vai ser um dos principais focos da proclamação da República, muito com base no positivismo, tá certo? Então essa proclamação acontece com o Exército. Lembra que o primeiro presidente do Brasil vai ser um militar, e vai ser colocado naquela posição muito com base nas ideias positivistas. A gente já vai ver como isso tem uma simbologia muito grande no Brasil, tá bom? Além disso, o positivismo ele vai ser inserido no Brasil também com uma igreja positivista. O que é isso? Lembra que Augusto Comte ele tinha criado a teoria que deveria existir uma nova religião para a humanidade, uma religião baseada no positivismo. Aqui no Brasil foi criado, então, o apostolado ou a Igreja Positivista do Brasil. Esse aqui, por exemplo, é um templo em Porto Alegre, onde deveria até se mudar o calendário, não usar mais o calendário que a gente usa hoje. Os heróis deveriam ser heróis históricos, reis, grandes nomes da humanidade, e esses caras deveriam ser cultuados nessa religião, então, criada por Augusto Comte. Muitas pessoas abraçaram essa ideia. Por exemplo, no Brasil, Porto Alegre, no Rio de Janeiro, tem alguns templos dessa religião positivista. E aí talvez um dos principais símbolos positivistas no país é um dos que a gente mais percebe, mas muitas vezes nem nota que é positivista, que é esse aqui. Lembra que a principal frase positivista é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Onde está escrita essa frase? Exatamente, nossa bandeira. O que foi tirado só? Esse comecinho aqui, mas se manteve o ordem e progresso, que é uma frase positivista. O que se pensa com isso? Que deve ser mantido a ordem, e essa ordem feita pelos militares com a proclamação da República se atingiria o progresso então. Só que toma cuidado com uma coisa, tá? Essa aqui não é a primeira bandeira da República. Logo feita a proclamação
República, o Brasil criou uma bandeira que era uma cópia igualzinha da bandeira dos Estados Unidos, inclusive o primeiro nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, só que essa bandeira, depois coloca no Google, tá? Bandeira dos Estados Unidos no Brasil. Tu vai ver que é uma cópia igualzinha à bandeira deles. Essa bandeira durou só por 4 dias. Logo depois já foi trocada, e aí foi usada a antiga bandeira imperial, só foi tirado o símbolo da família real brasileira, da família Bragança, e agora colocado o símbolo positivista no meio. Tu já deve ter ouvido falar, lá quando tu era pequenininho, no colégio, que o verde representa a nossa mata, o amarelo, o ouro e por aí vai. Nada a ver. O que representa cada cor dessa? Representa as famílias reais brasileiras, representa a família Bragança, representa os Habsburgo, também faziam parte da linhagem da família real brasileira, de Dom Pedro II. Então o que foi feito? Foi tirado o símbolo da família real, da família Bragança, e colocado então o Ordem e Progresso no centro, mostrando como o positivismo é um dos principais símbolos representados pela nossa bandeira, tá bom? Então, visto isso, visto quais foram essas portas de entrada do positivismo no Brasil, agora a gente vai ver quais são esses autores iniciais da sociologia brasileira. Lembra que eu te disse, muitos deles, inclusive o Silvio Romero, não formado ainda em sociologia, porque a formação em sociologia, inclusive, vai surgir bem depois que ele morreu, só em 1933, mas são os primeiros teóricos, os primeiros autores sociológicos do Brasil, sempre tendo como base a teoria positivista. Então, qual que vai ser a ideia de Silvio Romero e de outros que a gente vai ver por aí afora? Primeiro, um dos principais itens que ele estudava eram essas questões raciais, beleza? Essas questões de diferenças étnicas no Brasil e aí como que essas questões atrasavam o desenvolvimento brasileiro. Um estudo com muita base no darwinismo social. Lembra aquela hierarquização das raças, onde se divide em 2 momentos? As pessoas que acreditam dentro da ideia do darwinismo social, que a espécie humana é dividida em raças, são os racialistas. Isso não é crime, isso é um erro biológico, acreditar que o ser humano é dividido em raças. E aí, a partir do momento que se hierarquizam essas raças, como a teoria de Silvio Romero faz, quando se hierarquizam essas raças, dizer que uma raça é melhor que a outra, aí sim entra a ideia do racismo, que aí sim é crime no Brasil, pelo menos. Tá bom? Então, com base nesses estudos do Silvio Romero, por exemplo, foi justificada aquela teoria da ideia de branqueamento, política de branqueamento do Brasil, trazer imigrantes europeus, trazer italianos, alemães para o Brasil, para literalmente branquear a população e assim imaginar que o país seria mais avançado, iria progredir mais com esses europeus aqui. Ele não fez essa teoria sozinho, tá? Ele faz parte de uma escola que a gente chama de Escola de Recife. Ele, então, Silvio Romero, junto com Tobias Barreto, são os 2 principais teóricos que compartilham dessas ideias aqui. Então, ele foi o primeiro cara da sociologia com base positivista nessa ideia de progresso aliado ao darwinismo social aqui no Brasil. Depois dele, então, aparece Euclides da Cunha, que a gente já comentou sobre o livro dele, sobre os Sertões, que é um relato, os Sertões, um relato importantíssimo, uma das principais fontes históricas que a gente tem da Guerra de Canudos. Só toma cuidado com uma coisa, tá? Os Sertões foi publicado em 1902, inclusive é aqui que dá a entrada para esse pré-modernismo como corrente literária do Brasil, mas a Guerra de Canudos ela vai do finzinho do século XIX, ela vai de 1896 até 97. Euclides da Cunha, então, era um jornalista, vai para Canudos, vai para a Bahia, para esse arraial de Canudos, para trazer de volta para o Rio de Janeiro relatos sobre essa guerra que acontecia no Brasil. E aí, com esses relatos, ele escreve o livro, Os Sertões, e que uma das bases desse livro é mostrar a dicotomia entre litoral e interior, onde as pessoas do litoral teriam um estilo de vida mais evoluído, enquanto isso as pessoas do interior, onde estava inserido o Arraial de Canudos, teriam um estilo de vida mais atrasado, digamos assim. E esse livro, então, dele é dividido em 3 partes, em 3 momentos, 3 capítulos, digamos assim. Fala sobre, o primeiro capítulo fala sobre a terra, ou seja, é quase que uma descrição geográfica da região, é aí que se insere essa dicotomia entre litoral e interior. O segundo capítulo fala sobre o homem, sobre o sertanejo, aquele povo que estava envolvido ao Arraial de Canudos. E o último deles fala sobre a guerra, fala sobre a luta, sobre a Guerra de Canudos em si. Tá bom? Então, um dos principais eixos temáticos da teoria de Euclides da Cunha é essa dicotomia geográfica e social entre litoral e interior. Beleza? Depois do Euclides da Cunha, aparece para a gente, então, Nina Rodrigues. Nina Rodrigues era um médico e, com base na sua ideia, nos seus estudos de medicina, anatomia, estudos biológicos, ele também vai entrar por essa vertente
dos estudos raciais, dos estudos étnico-raciais. E para ele, é realmente essa presença de africanos e indígenas no Brasil que traz o atraso social, ou seja, também é um cara que pontua seus estudos no darwinismo social, com certeza. Para ele, esse atraso que o Brasil presencia tem a ver com presenças étnicas de povos menos evoluídos. Inclusive, uma das obras que ele vai escrever faz uma relação entre a criminalidade no Brasil e a presença desses povos africanos. Então, consegue perceber que esses primeiros sociólogos, esses primeiros teóricos, autores, com base do positivismo na sociologia brasileira, são caras que têm uma teoria extremamente preconceituosa, tá bom? E aí, por fim, a gente pontuou o nosso último positivista e um grande ícone do positivismo no Brasil, envolvido inclusive com a proclamação da República, que é Benjamin Constant. Ele foi um dos principais articuladores da proclamação da República no país, um dos fundadores do Clube Militar, onde se faziam as reuniões para organizar a proclamação da República no Rio de Janeiro. Inclusive, uma das principais reuniões aconteceu na mesma noite daquele baile da Ilha Fiscal, no dia 9 de novembro, dias antes da proclamação da República, para articular então essa entrada da República no país, junto com os militares. Por ser um grande símbolo republicano, muitos acreditavam que ele deveria ser o primeiro presidente, ao contrário do Marechal Deodoro, que inclusive tinha uma certa ligação com Dom Pedro II, mas Marechal Deodoro era um símbolo muito maior, tinha uma força política muito maior, ao contrário de Benjamin Constant. Então, Benjamin Constant era muito mais republicano, muito mais positivista do que Deodoro, mas Marechal Deodoro tinha uma simbologia maior para a época, tá certo? Os autores importantes, então, são esses. As portas de entrada para essa sociologia positivista no Brasil, a gente já conversou também. Então, agora acho que tu pode mandar ver nas questões, beleza? A gente se vê lá. Valeu!